Bem-vindo ao canal, eu sou a Alessandra Reginato e hoje eu começo com uma pergunta. O que é um lar para você? Para mim é um lugar de refúgio, é meu templo, é um lugar onde eu me sinto abraçada, é um lugar onde eu quero ficar em paz, é um lugar onde eu quero receber bem, é um lugar onde me sinto feliz. Então pense aí um pouquinho o que é um lar para você. Bom, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as portas, né, que eu reformei aqui em casa, que eu falei no outro vídeo, e é sobre as portas que eu quero falar para você hoje. Mas também quero falar uma historinha sobre as portas aqui de casa. Claro, minha casa é uma casa simples e eu só dou ideias para quem gosta de artesanato, para quem gosta de colocar a mão na massa, porque às vezes as coisas dão um pouquinho de trabalho, mas é muito satisfatório e gratificante a gente poder fazer as nossas próprias coisas, né? Fazer com as nossas próprias mãos. E eu dou, assim, ideias. E eu sei que através de uma ideia a gente acaba abrindo a mente para outras ideias. Às vezes aquela ideia não é muito legal para você, mas se você fazer algumas adaptações, acaba sendo uma ótima ideia para você. E eu vou falar um pouquinho da história aqui de casa sobre as portas. Essa casa, gente, foi uma casa que eu comprei na planta e aí eu desenhei, redesenhei toda ela para a gente poder reformar. Isso há 17 anos. Então, tudo que a gente trocou aqui da casa original foi aos poucos, porque era um sonho, né? Ter uma casa com a nossa cara, do nosso jeito. Eu tenho que agradecer ao meu marido, porque ele sempre me apoiou, né? Em tudo que eu queria fazer, em tudo que eu queria mudar, ele estava disposto a ajudar e ele fala, né? Nossa, tudo que eu faço não aparece, só vai aparecer quando você faz, porque ele faz o trabalho bruto, né? Que é de pedreiro, e eu venho com a arte em cima. Então, quando a gente foi trocando as janelas, a gente comprava as janelas. Por exemplo, compramos a janela da sala, ficou 3 anos guardada e depois a gente mandou colocar e só depois de alguns anos a gente colocou os vidros. E isso foi acontecendo com a casa toda. Então, gente, vocês viram aí algumas portas da minha casa. Aqui é uma casa simples, mas é uma casa que eu gosto, é uma casa que eu desenhei, é uma casa que me traz paz. Então, toda vez que eu olho para essa casa, eu fico pensando em tudo que nós passamos para chegar até aqui. E a história que eu tenho sobre essas portas é que quando eu as coloquei, eu fiquei um tempão assim sem vidros, né? Só colocando plástico de saco de lixo, pra gente não tomar chuva. Justamente quando a gente colocava as portas de janela, que a gente colocou aos poucos, né? E inclusive essa porta aqui do quarto foi meu marido e eu que colocamos juntos. Justamente nessa época começava as chuvas. Então a gente deixava a casa toda feia, né, gente? Então assim, deixar feio para depois ficar bonito, né? Não tem como você escapar muito dessa parte. Mas quando eu mandei colocar os vidros, após alguns anos, porque não foi logo quando a gente colocou as portas e janelas, a gente demorava, a gente colocava as janelas, demorava um tempão até terminar de pagar as janelas para depois colocar os vidros, e às vezes levava anos. A gente tem uma historinha muito triste, que eu acho que isso não deveria acontecer quando se trata de sonhos. A casa eu desenhei baseada numa casa da minha infância, quando eu ia na fazenda da minha tia, quer dizer, da minha tia não, onde a minha tia morava, né, porque ela trabalhava na fazenda, e ela morava nessa fazenda e tinha casa sede, se não me engano é assim que fala. E a casa era maravilhosa, com janelas todas quadriculadas, portas e janelas, que é um estilo francês, né, o quadriculado. E aí eu achei magnífico aquilo, aquela cerquinha branca. Eu cheguei em casa e já quis desenhar aquela casa. E ficou aquilo na minha mente, que se um dia eu tivesse uma casa, eu ia colocar portas e janelas quadriculadas, porque eu queria ter aquele sentimento assim que eu estava numa chácara, numa fazenda. E quando nós compramos essa casa, foi isso que aconteceu. Imediatamente já mostrei o desenho pro meu marido e falei, é essas portas e janelas que a gente vai colocar. E estava super na moda colocar, e ainda está, né, colocar o blindex. E nunca eu gostei de blindex. Mas é claro que portas quadriculadas, se você colocar vidro transparente, se torna muito dificultoso a limpeza. Eu coloquei outro tipo de vidro, que é um vidro mini boreal, que ele é meio embaçadinho, então assim, ele é liso por fora e ele é todo embaçado por dentro. E eu amei esse tipo de vidro porque ele aparece bem menos a sujeira. Então eu fico assim um mês sossegada para depois limpar novamente esses vidros. Mas gente, quando eu fui pagar para colocar os vidros lá na fachada, o cara veio, olhou
E ele falou assim: não vou colocar vidros aqui na sua casa, nem vou perder meu tempo. Aí eu falei pra ele: por quê? Porque vai demorar um mês, você vai querer arrancar todas essas portas de janela porque você vai querer colocar blindex. Gente, eu fiquei arrasada com aquilo, arrasada mesmo, porque as pessoas acham que a gente tem que seguir um modismo, tem que seguir aquilo que as pessoas acham que é o certo. Tá na moda isso, se você não fizer isso, a sua casa é considerada feia. E aquilo me irritou muito. Eu falei: você pode tirar as medidas porque eu quero essas portas. Mas enfim, gente, acabei realizando sim meu sonho de ter essas portas e janelas quadriculadas. E agora eu vou falar pra vocês aqui das portas dos quartos e do banheiro. Bora lá? Bom, gente, espero que vocês entendam as imagens que eu vou mostrar aqui pra vocês, porque era de uma outra rede social que eu postava também, né? Eu fazendo as minhas reformas aqui em casa e olha só, eu terminando de revestir essa porta aí do quarto da minha filha. E o que eu usei foi papel Paraná. Olha só como estava a situação da porta. Meu marido colocou a maçaneta, acabou quebrando a porta, tive que preencher com uma massa. Ficou bem feio mesmo pintando. Nós trocamos as portas originais que estufaram por conta de eu ficar lavando o piso, né? Que aqui era um piso branco, como eu mostrei para vocês em outros vídeos. E aí, as nossas condições para comprar outras portas não eram tão boas, então compramos portas baratinhas. Na época pagamos R$90 cada porta e eu queria uma porta branca com todo detalhe, né? E na época era R$750 cada uma e eu fiquei assim por alguns anos, mais ou menos uns 3 anos, pensando como que eu revestiria essas portas, porque eu já havia pintado e começou a aparecer todos os defeitos dessa porta e além de tudo, a tinta amarelou. Mexendo aqui em casa em algumas coisas, vi que tinha uma caixinha de joguinho e era feita de papel Paraná. E vi que dava para revestir as portas com isso. Eu acabei testando, peguei a caixinha, cortei um pedacinho, coloquei na porta com cola branca, passei esmalte de unha mesmo em cima desse papel. E aí, gente, comecei a passar pano molhado para ver se dava para limpar essas portas. Eu levei mais ou menos 2 horas para fazer cada parte dessa aqui, que eu estou mostrando. E eu usei também capa de caderno, onde eu tirava a película, olha, vou mostrar para vocês aí na imagem, porque se colar com a película, ela acaba soltando depois, não vai pegar a tinta. E você vai brincando, eu brinco com os pedaços de papel, tá vendo, ó? E é isso, passa cola branca, cola e vai colando, e vai colando, e vai preenchendo, e vai passando o tempo, é muito bom. E olha, vai achando pedaço de papel, ó, isso aqui eu achei. Ó, pego, recorto e vou indo. Na época, ninguém acreditava que daria certo esse revestir de portas. Mas, gente, eu sou aquela pessoa que eu testo antes de fazer. Então, eu testei, vi que deu certo. Claro que você tem que testar também fechando e abrindo a porta, porque não pode ficar muito grosso.
E olha só o resultado aí depois de 3 meses. E claro que depois eu pintei essas portas. Bom, gente, para fazer a porta do banheiro, eu cortei vários quadrados, muitos quadrados grandes aqui, ó, isso aqui são quadrados, tá vendo? Eu cortei um quadrado assim, vários quadrados assim, e revesti toda a porta com vários quadrados, um sobrepondo o outro, ó, para dar uma textura, para dar um volume. E depois eu fui cortando vários quadradinhos e retângulos e colando, fazendo uma brincadeira em cima desses quadrados maiores. Aqui na porta do meu quarto eu fiz vários retângulos, essa foi a primeira porta que eu fiz vários retângulos e quadradinhos e fui colando como vocês viram lá no vídeo. Demora um pouquinho, mas é muito satisfatório e terapêutico. E essa é a porta do quarto da minha filha, que foi a mais difícil que eu achei de fazer, porque eu cortei muitos triângulos e quadrados pequenos, que dificultou, mas eu achei que foi a que ficou mais bonita. Acabei testando, gente, na hora de fechar as portas. Então não pode colocar um papel muito grosso, porque senão não fecha. E colocando uma espessura menor, acaba fechando. Então você acaba fazendo nas laterais com uma espessura mais fina e aqui no meio das portas você pode fazer uma textura mais grossa, colocar mais volume de papel, fazendo que dê um volume ou uma textura que você preferir. É isso, gente. Quando eu fiz essas portas, eu acabei comprando papel Paraná. Na época, custava R$ 35. Eu não sei quanto custa hoje, mas eu usei mais ou menos umas 2 folhas de papel Paraná para cada porta, fora caixinhas de remédio, caixinhas de joguinhos que eu ia achando por aí, capas de caderno. Então eu ia achando e ia complementando para colar em cima para fazer um volume, para dar uma textura nas portas. E depois, como vocês viram, eu usei a tinta Epox branco para ficar bem branquinha e ela já está há mais de 3 anos branquinha, posso lavar, é uma porta lavável e eu vou mostrar para vocês como que ficou também atrás das portas. Essa é a porta do meu quarto, onde eu passei 2 demãos de massa acrílica, lixei e passei tinta Epox branco por toda a porta. E também, aqui ó, onde veio cheio de rachaduras, eu passei, fiz o mesmo processo, passei 2 demãos de massa acrílica, lixei e depois veio a pintura, né, gente? Olha, ficou branquinho. Já fazem 3 anos que eu fiz essas portas e ainda continua branquinho. Vou mostrar aqui atrás da porta do quarto da Marcela. E essa é a porta do quarto da Marcela, que eu fiz a mesma coisa. Passei 2 demãos de massa acrílica, lixei. E a diferença é que eu passei tinta acrílica preto fosco. Eu acabei terminando essas portas em dezembro, então passei Natal e Ano Novo com portas novas. Então demorou? Demorou um pouquinho, 3 meses acho que nem demorou tanto assim, né? E eu recomendo fazer porque essas portas estão até hoje, já fazem 3 anos, tá até hoje, gente, do mesmo jeito que eu fiz. E aí, vocês gostaram dos vídeos aí, da ideia de revestir as suas portas com papel Paraná? Gente, pode até parecer difícil, mas é gostoso, é terapêutico. Espero que vocês tenham gostado e para você que chegou até aqui, você já sabe, né? Dê o seu like se você gostou do vídeo, se você achou interessante. Ative o sininho para receber todas as notificações de tudo que nós postamos dentro e fora de casa, porque a gente faz bagunça aqui dentro, mas também a gente gosta de passear e mostrar um pouquinho para vocês, dar algumas dicas de passeio. E para você continuar vendo mais vídeos da nossa família aqui, se inscreva, faça parte da nossa família, para você estar sempre aqui com a gente, nos acompanhando aqui nas nossas artes, nas nossas brincadeiras, nos nossos passeios, esteja aqui com a gente. E para você que chegou até o finalzinho do vídeo, um grande abraço e até a próxima! E aí, vocês gostaram das dicas, gente?
eu tenho 1 minuto para correr aqui para gravar, porque é muito barulho aqui na minha rua, gente. Muito barulho mesmo. Mas bora lá, vamos esperar os cachorros latirem. Já passou o homem do ovo, já passou a reciclagem. E é tudo muito barulhento, é moto, é caminhão, é tudo. Mas a gente tenta, a gente vai fazendo. De 1 em 1 minuto eu vou juntando aqui para fazer o vídeo para vocês. Bora lá. Vou esperar um pouquinho.